Vamos continuar aqui, peraí. Vou compartilhar aí, isso aí. Então, vamos continuar. Então, agora, gente, ó, a gente começa a falar mesmo dessa microbiota podendo, né, causar essas doenças cardiovasculares. Aí, quando a gente fala de doenças cardiovasculares, gente, a gente tem que lembrar de... Peraí, que tem gente querendo entrar aqui. Foi. Quando a gente fala dessas doenças cardiovasculares, a gente tem que falar, a gente está falando basicamente de qualquer doença cardíaca coronariana, de insuficiência cardíaca, doença arterial. É claro que a gente também fala de aterosclerose. E aí, o que tem de indícios sobre ela? Quando a gente fala dessas doenças cardiovasculares, a principal notícia que a gente tem, né, os artigos falam principalmente de processos inflamatórios, que é isso que eu falei, tá? Então, o principal que a gente tem é o quê? Processos inflamatórios desempenhando papéis importantes para aumentar essas doenças cardiovasculares. Então, tem relatos que esse exagero, né, esse aumento na resposta imunológica do indivíduo constitua um fator de risco para as doenças cardiovasculares e também para as doenças periodontais. Sugerindo que quanto maior a resposta inflamatória do sujeito, maior vai ser essas condições, essa doença cardiovasculares. Aí você fala assim, eu não estou acreditando que o meu sistema imunológico pode estar desencadeando esse problema. Pode, porque na verdade é um erro, é um exagero, tá? Então ele exagerando pode aumentar. Mais uma vez, gente, não quer dizer que o seu sistema imunológico, o seu processo inflamatório, ele vai causar uma doença cardiovascular. Não. O que pode acontecer é que uma vez que você já tem esse problema cardiovascular, você tem esses micro-organismos na sua boca, aumenta um processo inflamatório, e aí esse processo inflamatório exagerado, exacerbado, pode comprometer esses mediadores químicos, né? Podem atingir a corrente sanguínea, aumentando essas doenças cardiovasculares. Além disso, o que já foi visto, gente, é que em células desse tecido, dos tecidos cardiovasculares, né, dessas células do coração, já foram encontrados micro-organismos que são residentes da mucosa oral. Tá? Então, já foi visto muito essa questão de bacteremias, ou seja, pessoas que têm doenças cardiovasculares podem, tá, gente, ter um aumento, uma associação de alguns micro-organismos. E já foi visto em PCR, né, análise de biologia molecular, já foi visto, já encontrou em células do sistema cardíaco, do tecido cardíaco, micro-organismos que são exclusivos da boca. Então, isso também já foi visto, tá? Então, aqui está falando, ó, que as doenças cardiovasculares, elas apresentam estreita associação com processos inflamatórios, tá? A maioria deles pode acontecer em virtude de bacteremias e infecções de origem bucal. Os principais micro-organismos, vocês vão ver ao longo da aula, gente, que são sempre os mesmos, tá? Ou pelo menos próximos, que estão encontrados nessas relação da boca com o tecido cardiovascular. A gente tem esses micro-organismos aqui, ó. Então já foi visto que esses micro-organismos periodontais, ou seja, da boca, eles são capazes de invadir células cardiovasculares de seres humanos. Já foi visto isso e já foi encontrado o DNA desses micro-organismos nessas células cardiovasculares dessas pessoas que têm essas doenças. E mesmo encontrando, gente, a gente não pode dizer que um causa o outro, tá? O que a gente pode falar é que existe uma correlação. Por isso, mais uma vez, o papel de vocês em falar com os seus pacientes, né, do cuidado que tem que ter. Então, às vezes, lá na anamnese, esse paciente chega para você e ele fala, olha, eu tenho uma doença cardiovascular, eu tenho um problema, e aí você faz um trabalho com esse paciente com um pouco mais de cuidado, né, e conversa com ele para evitar, mesmo que às vezes a pessoa acha que não tem nenhuma relação, e pode ter. Essa figura que ele é muito boa, gente, que ela vem falando exatamente esses dois mecanismos de ação. Então, o primeiro aqui, ó, as bactérias de uma boca sem higienização, né, acabam se proliferando, atacam a cavidade oral
fazendo com que qualquer machucado na boca sirva como uma condução desses agentes para a corrente sanguínea. Então, qualquer machucadinho que vai ter ali, esses micro-organismos, eles conseguem entrar nesse machucado, atingir a corrente sanguínea, tá? Esses micro-organismos, além de se multiplicar, eles também lembram, tá? Eles são capazes de liberar substâncias tóxicas. Aí vamos lembrar da microbásica lá que a gente viu. As bactérias, por exemplo, elas podem liberar endotoxina, exotoxinas. A gente tem os fungos, que tem os esporos, a gente tem os vírus. Então, esses micro-organismos, uma vez que atingiu a corrente sanguínea, eles podem se alojar em qualquer tecido, em qualquer órgão do seu corpo. Aqui a gente está falando de doenças cardiovasculares. Mas a gente vai ver daqui a pouco doença de Alzheimer. Pode chegar no cérebro. Uma vez que atingiu o sangue, gente, acabou a conversa. Ele pode atingir qualquer lugar. Aí você pode me perguntar assim, Natália, mas uma vez que atingiu esse qualquer lugar, eu vou ter uma doença recorrente a isso? Não. Depende de um monte de fator. Lembra que o seu corpo ele é colonizado por milhares de micro-organismos. Às vezes ele vai chegar em um determinado local que esses micro-organismos vão morrer. Eles não vão conseguir sobreviver, porque vai ter competição e ele não consegue sobreviver naquele local. Às vezes o sistema imunológico vai estar muito bom, ele também não vai conseguir sobreviver. Mas pode ser que ele vai chegar num determinado local no seu corpo e ele vai conseguir se proliferar, se multiplicar e te causar uma doença, tá? E o outro mecanismo de... Professora, Oi? a gente estava até aprendendo em anatomia, questão de artéria e veia, e o professor estava falando essa questão de como cabeça e pescoço tem mais inflamação por ir a gravidade a favor, né? Então tá ligado a isso também. Também. Tanto que a gente vai falar daqui a pouco, uma das doenças que a gente fala são as doenças pulmonares. E aí, exatamente devido à anatomia, é muito mais fácil ainda a disseminação de doenças pulmonares por causa de micro-organismos na boca. É muito mais comum por causa da anatomia mesmo. É isso aí que você está falando. Então, assim, é uma região muito vascularizada, né, gente? Você pode ver qualquer coisinha na boca da gente, o tanto que sangra, o tanto de vaso que a gente tem ali. Então, às vezes você está com aquele micro-organismo, um cortezinho que você fez, já era. Entrou o micro-organismo ali, pode atingir qualquer parte do seu corpo. Tá? E o outro esqueminha aqui, ó, no 2, tá vendo? Ó? Aqui você tem, ó, no espaço entre o dente e a gengiva, ó, a bolsa periodontal, a produção de mediadores inflamatórios. Então, lembra, inflamação é um processo natural do seu corpo. Então, vai produzir para tentar eliminar aquele micro-organismo. Está produzindo muitos mediadores inflamatórios. Aí, esses mediadores atingem a corrente sanguínea, porque também está ali no mesmo esquema. Esses mediadores inflamatórios agora não são os micro-organismos. É excesso de mediadores inflamatórios pode aumentar, intensificar um processo inflamatório que está acontecendo em outra parte do seu corpo. Aí isso vale para doenças cardiovasculares, para artrite, para mal de Alzheimer. Então você já está passando por um processo inflamatório. Ele pode aumentar... Professora, Oi, pode falar. a inflamação é um processo natural do nosso corpo. Uhum. Mas por que há interesse por parte da medicina controlar esse processo inflamatório? Porque se você deixar ele interagir por ele próprio, ele não vai trazer só benefícios, ele também vai trazer malefícios. Isso aí. É por aí? É isso? Por aí. É exatamente. Infelizmente, isso pode acontecer. Nem sempre o processo inflamatório ele vai conseguir sozinho acabar simplesmente, nem sempre. Então, para evitar que muitos mediadores inflamatórios sejam produzidos, sejam liberados, e que porque assim, quanto mais mediador inflamatório é liberado, mais o seu sistema imunológico fica ativo e produzindo mais mediadores. Então, é uma reação em cascata. Então, a medicina ela fica em cima, por quê? Porque uma hora aquilo tem que acabar. É igual, por exemplo, tem gente que tem infecção de garganta recorrente. Pode falar. Até porque tem certas reações do organismo que não vai interessar, né? São respostas inespecíficas, né? Isso aí. Então, é uma resposta inespecífica, então, em vez de ajudar, atrapalha. Então, por isso que a medicina fica muito em cima. A medicina recorre
impedindo que certas reações ocorram e beneficiando as que são boas no caso de acontecerem, né? Isso aí. Isso aí. Então, assim, é errado a gente tomar um anti-inflamatório direto, porque isso que você falou, é um mecanismo natural. Mas também existem momentos que esse mecanismo natural não está ajudando em nada. Então, ele tem que parar. Aí, nesse momento, os anti-inflamatórios, eles entram aí para ajudar a gente. Entendeu? Pensa, ó, imagina quando você pega um paciente e vai arrancar um dente dele. Sei lá, vai fazer um tratamento de canal. Ali, gente, você vai estar machucando aquele paciente. Mas você tem que fazer isso para ajudar aquele paciente. Então, ele tá com uma cárie, alguma coisa que você tem que tirar aquilo. Você não vai estar colocando ali um agente externo, né, que é o seu bisturi, sei lá o que vocês usam para tirar aquilo dali, você não vai estar colocando um agente externo, o seu corpo vai reconhecer aquele corte ali como um agente estranho. Então, ele vai gerar um processo inflamatório. Só que você está tirando um problema. Só que esse processo inflamatório, dependendo do corte, por exemplo, ele pode ser muito exagerado, produzir um monte de mediadores inflamatórios, e ao invés daquilo dali melhorar, aquilo só vai inchando e só vai piorando. Aí, por isso que é recomendado um anti-inflamatório, quando vocês forem fazer uma cirurgia, por exemplo, entendeu? Aí entra nesse caso também. Entendeu? Então, gente, os mediadores inflamatórios na nossa boca, dependendo do tanto do micro-organismo que tem ali, acaba liberando esses mediadores e pode intensificar processos inflamatórios em outras partes do corpo. E aí você pode ter um aumento de doenças cardiovasculares, ou pelo menos intensificar essa doença cardiovascular por causa disso. Tá? Essa relação direta aí entre eles. Agora a gente fala especificamente de aterosclerose. Mesmo sendo uma doença cardiovascular, por que eu quis colocar separado? Porque, na verdade, a aterosclerose ela é uma doença cardiovascular que desde do ano de 2000 já foi detectado DNA de bactérias bucais em placas de gordura, nessas placas de ateroma, em pacientes que têm aterosclerose. Então, em pacientes que têm aterosclerose, já foi muito bem definido a participação dessas doenças, dessas bactérias bucais. Então, para esses pacientes, né, aqueles médicos, né, aqueles profissionais que trabalham em sintonia, né, eles mesmos falam, olha, vamos fazer toda uma limpeza bucal, um cuidado, porque para aterosclerose já tem mesmo dados que mostrando uma relação de um com o outro. E é bem interessante, gente, que a participação de bactérias bucais no início e na progressão da aterosclerose, ela já é bem aceita, tá? Porque desde 2000 conseguiram encontrar o DNA dessas bactérias e aí já vem discutindo bastante sobre isso. Para quem não sabe, gente, a aterosclerose é quando a gente tem essas placas de gordura, né, esses ateromas que a gente fala, nos vasos sanguíneos ali, então diminui o calibre e aí pode alterar a pressão, pode acabar resultando, né, em infarto, né, em um monte de problema que pode acontecer com esse paciente. Tá? Um dos maiores casos de infarto que a gente tem, de AVC, é por causa da aterosclerose. E aí, gente, ó, essas bactérias aqui, ó, parecidas também com as outras bactérias que a gente tinha falado, essa Fusobacterium, ela é danadinha, tá? Todas essas daqui, ó, foram espécies detectadas nesses tecidos, né, mostrando então a ligação entre eles. E o que a gente tem hoje em dia comprovado cientificamente, tá? Ó, bactérias periodontais se disseminam por esses tecidos vasculares, consegue disseminar. Então lembra, tá ali na sua boca, deu um machucadinho, seja ele qual for, ele invade corrente sanguínea e consegue atingir esses tecidos vasculares. Então, essas bactérias são encontradas nos tecidos afetados. Além de ser encontrada lá, elas conseguem viver muito bem, obrigada, nesses tecidos. Então, ela não é simplesmente da boca. Uma vez que elas atingem a corrente sanguínea e conseguem chegar nesse tecido cardiovascular, ela consegue viver nesse ambiente. Então, ali, para ela, um ambiente adequado. Em modelos animais, agora são testes em animais e não em seres humanos, tá, gente? Eles conseguiram ver o quê? Que uma vez que você tem esses micro-organismos aqui da boca
nesses tecidos cardiovasculares, eles induzem a aterosclerose em modelos animais. Então, já foi comprovado que uma vez que esses micro-organismos atingem lá, conseguem induzir a aterosclerose. Outra coisa que os artigos conseguiram comprovar também, que bactérias mutantes não invasivas, elas são consideradas menos patogênicas do que as amostras parentais. Então, uma vez que essas bactérias elas sofreram algum tipo de mutação, elas podem não ser tão patogênicas assim, tá? E uma coisa que é bem interessante, que eu achei que é o melhor de todos, assim, são esses dois aqui, ó. A melhora clínica e microbiológica do estado periodontal após o tratamento das doenças periodontais estão associadas à redução da progressão da aterosclerose. Olha que interessante, gente. Além de já estar relacionada bactérias da microbiota oral, né? Nesses tecidos, também já conseguiu comprovar que uma vez que você consegue tratar esses micro-organismos, diminui a aterosclerose. Reduz, você não cura, tá? Mas pelo menos você reduz essa aterosclerose. E aí, ó, a terapia periodontal reduz a inflamação sistêmica e melhora a função endotelial. Aí aqui vem a figurinha, ó, periodontite. Então, ali causa um processo inflamatório, ou esses mesmos micro-organismos conseguem atingir o vaso sanguíneo, vão até, né, essas placas do ateroma e podem aumentar, induzir a esse processo. E também tem um estudo que mostra o quê? Que esses produtos da inflamação, esses mediadores químicos, eles acabam induzindo a produção do LDL, lembra isso lá em bioquímica? Que é a lipoproteína que transporta o colesterol, né? Induz a produção do LDL, que é o colesterol ruim, coitadinho. Quanto maior a produção desse LDL, ele pode acabar depositando ali nas artérias, nos vasos sanguíneos e aumentando os casos de aterosclerose. Não tem isso ainda. Tá? Então, pelo menos o que é bom, que já foi pelo menos confirmado, é que uma vez que você trata essas doenças periodontais, esses micro-organismos periodontais, diminui o processo inflamatório e está ligado diretamente com a redução da progressão dessa aterosclerose. Então, já é uma ajuda, e tanto para esses pacientes. Né? Bem legal isso aqui. Eu achei bem legal isso aqui. Tá? A outra doença que a gente vai falando de doença assim, ó, uma atrás da outra, vocês vão ficar doidinhos. Uma outra doença que a gente fala agora é artrite reumatoide. Quem tem ou quem conhece quem tenha, são pessoas que sofrem muito porque é uma doença autoimune. A doença autoimune, gente, é uma doença que não tem jeito. O seu sistema imunológico falha e aí ele reconhece partes, tecidos do seu corpo como um erro. E aí ele produz anticorpos para eliminar. Então, o tratamento dessas doenças autoimunes são imunossupressores. Então, imagina você ter que tomar um medicamento que vai suprimir o seu sistema imunológico. Então, você sempre vai ser uma pessoa debilitada. Tá? Isso vale para qualquer doença autoimune. O exemplo que eu estou dando aqui é de artrite, tá? Que é uma doença que é caracterizada por uma inflamação. Naturalmente, ela tem uma inflamação associada com a cartilagem. Então, sempre daquelas muitas dores, né? O osso ali, ele pode ficar completamente torto, tem gente que perde completamente a função. E aí, hoje em dia, existem estudos, como é um processo inflamatório intenso, isso que a gente já vem falando, existem estudos relacionando esse processo inflamatório com as doenças periodontais. Lembrando, mais uma vez, a gente já falou sobre isso, uma vez que você tem um processo inflamatório com as doenças causado por esses micro-organismos, né, causadores das doenças periodontais, esses mediadores inflamatórios podem ir até, né, o fluido sinovial e até sua corrente sanguínea e lá aumentar o processo inflamatório de uma pessoa que tem artrite. Tá? Também já foi encontrado, ó, o DNA dessas bactérias no fluido sinovial de pacientes, sendo, ó, o principal esses micro-organismos aqui. E também já foi encontrado, ó, DNA de bactérias, o DNA de bactérias bucais no líquido sinovial sugere a possibilidade de translocação dos micro-organismos da boca para a sinovia, né, para esse líquido, podendo causar uma bacteremia e aumentar o processo inflamatório. Então, mais uma aí para a gente saber. Lembrando que, mais uma vez, você vai tratar, não vai acabar com a artrite,
mas pelo menos reduzindo a inflamação já dá uma condição melhor para aquele paciente, uma sobrevida melhor para esse paciente, né? Agora, a outra que a gente fala, gente, são as doenças inflamatórias intestinais. Eu não sei se vocês já leram por aí, né, que hoje em dia eles estão associando o nosso intestino como o nosso segundo cérebro, exatamente por causa das funções vitais do intestino. Uma vez que uma pessoa tem uma doença inflamatória no intestino, seja uma doença de Crohn, um tanto de intolerâncias aí que as pessoas têm, elas acabam tendo uma sobrevida menor, problemas, muitos problemas, porque lembra lá na bioquímica, na fisiologia, que tudo aquilo que você mastiga, tudo vai ser absorvido no intestino. Tudo. Ele pode ser digerido boca, no estômago e no intestino, mas a absorção é toda no intestino, toda, toda, toda. Uma vez que você tem um comprometimento no seu intestino, você tem dificuldades de absorção de nutrientes, né? E aí a gente pode ter um monte de problema. Então tem colite, doença de Crohn, câncer. E aí, gente, o que a gente tem hoje em dia é uma ligação, né? São os achados de bactérias bucais. Aqui a Fusobacterium de novo, ó. E a Campylobacter, tá vendo? Associado com essas doenças inflamatórias intestinais. E esse dado aqui, ó, amostras invasivas dessas bactérias, da Fusobacterium, da Campylobacter, foram isolados em biópsias de tecidos intestinais inflamados. Então, encontraram lá em tecido de pacientes que têm a doença, e eles fizeram biópsia de pacientes também que não tinham nenhuma doença inflamatória intestinal. Nesses pacientes que não têm doença inflamatória intestinal, não foi encontrado nenhuma dessas bactérias. Mas naqueles pacientes que tinham essas doenças inflamatórias, essas bactérias foram encontradas. Então, mostrando, tá vendo, ó, a correlação desses micro-organismos. Lembra que o nosso intestino é lotado, lembra? Naquela aula de bactéria que eu mostrei para vocês, que o intestino tem um montão de espécies de bactérias. E aí, o que vale a pena destacar que essas duas espécies aqui, que são bucais, em pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, eles foram encontrados. Diferente dos pacientes sadios que não têm doença inflamatória nenhuma. Então, mostrando essa correlação entre esses micro-organismos. Tá? Então, aqui, ó, além das próprias consequências inflamatórias, lógico, né, na vida desses pacientes, imagina uma inflamação ali no intestino, a dificuldade de absorção de nutrientes, dificuldade de metabolização, a dor que ele acaba sentindo, ainda pode ser um risco para desenvolver o câncer coloretal. Tá? Então, ó, estudos detectaram níveis significativamente elevados da Fusobacterium em carcinoma coloretais. Tá vendo? O estudo aí é bem legal isso daí, gente. E a abundância da Fusobacterium em pacientes que têm o câncer no colo retal foi positivamente associada à metástase. Dado confirmado por um estudo subsequente que Fusobacterium, né, e Peptos, essa outra bactéria aqui, foram encontradas em amostras de pacientes que têm um câncer. Então, repara, gente, lá no seu dente, mais uma vez, por isso que é importante a gente falar isso. Lá no seu dente, você tem esses micro-organismos aqui que podem causar uma periodontite, pode causar uma cárie, mas não fica somente ali. Eles podem atingir a sua corrente sanguínea, uma vez que atingiu, pode ir para outras partes do seu corpo, coração, tá? Intestino, para várias partes, ou causando uma bacteremia, ou o processo inflamatório decorrente desses micro-organismos pode atingir sua corrente sanguínea e disseminar para outras partes do seu corpo. Então, olha que interessante. Pacientes com câncer de colo retal foram associados com esses micro-organismos da boca. Isso é muito, muito interessante, assim. Tá? Aí, igual a Renata comentou, né, da anatomia, as infecções respiratórias, é só a gente pensar na anatomia, e aí não tem mesmo para onde a gente correr. Só no ato de você aspirar aquele micro-organismo, ele pode ir realmente para o pulmão. Uma vez que ele vai lá no pulmão, ele vai encontrar um ambiente favorável para a multiplicação e para o crescimento. Então, eis um grande problema aí. Tanto que agora a gente está vendo essa questão toda da Covid-19 aí, né? Às vezes não entrou pela via respiratória, né? Você pode ter encostado em algum lugar, na sua mão, vai na boca, e aí por aspiração e você pode se contaminar com esse micro-organismo. Então, as infecções respiratórias, um monte dessas infecções respiratórias aqui tem evidências de acordo com os micro-organismos da nossa boca.
tá? Ó, aqui, ó, micro-organismos bucais, principalmente os periodontopatógenos, né? Podem ser aspirados para os pulmões, causando pneumonia, por exemplo. Então, a gente tem casos assim, ó. Os dentes também servem de reservatório para a colonização desses micro-organismos, uma vez que você aspirou, pneumonia, tá? Aí, ó, o biofilme bucal representa um reservatório para agentes patogênicos e principalmente em pacientes submetidos à ventilação mecânica. Então, outra coisa aí, vai fazer a ventilação mecânica, vai entubar esse paciente. Então, você leva esses micro-organismos que estão na boca para o pulmão. Então, um outro problema que a gente tem aí, mais uma vez, essa questão toda de manter a boca, essa mucosa bucal limpinha, toda certinha aí, tá, gente? Mais uma que a gente está vendo, as infecções respiratórias. Aí aqui, ó, as principais espécies bacterianas implicadas nesses casos de abscessos pulmonares são esses micro-organismos aqui, tá, gente? Ó, Actinomyces tem um monte, a Fusobacterias, Streptococcus também tem. E mostrando, ó, algumas espécies de biofilme bucal normal, ó, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, espécies do gênero Acinetobacter e a Cândida são semelhantes aos isolados em sítios traqueobrônquico do mesmo paciente que teve um problema respiratório. Então, aqui, ó, bactérias do biofilme bucal. Então, essas bactérias do biofilme bucal foram parar no pulmão. Uma vez que parou no pulmão, pode desenvolver. Depende do sistema imunológico desse paciente, tá, gente? Lembrando sempre disso. Depende do comprometimento desse paciente, pode desenvolver uma pneumonia, doenças um pouco mais sérias. Aqui, ó, mais uma vez, ó. Aqui tá o dente do paciente. Então, um processo inflamatório. E aí, tá? Pode desenvolver alguma dessas doenças. Com as infecções respiratórias, os principais estudos que a gente tem não é nem de processo inflamatório, tá? É mais desses micro-organismos da boca serem aspirados ou serem deslocados para o pulmão e lá no pulmão acontecer uma bacteremia, uma reprodução desses micro-organismos causando uma infecção respiratória. A maioria dos estudos são assim, tá, gente? Tô indo, tá, gente? Tô falando aí na cabeça de vocês, tá? Aí o outro, doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, gente, nenhum desses estudos confirmaram mesmo a doença de Alzheimer, mas a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. A partir do momento que quanto mais velho a gente vai ficando, menor o nosso metabolismo ele vai diminuindo e as células, né, neuronais, elas podem se degenerando. Também é caracterizada por uma resposta inflamatória. Então, aí, ó, toda doença que vocês verem aí, gente, que é uma resposta inflamatória, já, opa, liga o alerta. Por quê? Porque desenvolveu, então, essa bacteremia, esses micro-organismos na sua boca aí, aumentou o processo inflamatório, aumentou esses mediadores químicos, aumentaram essas citocinas, e aí essas citocinas podem aumentar um processo inflamatório. Pacientes que têm doença de Alzheimer, esses mediadores, então, podem, né, aumentar o padrão inflamatório no sistema nervoso central. Também já foram observados, tá vendo aqui, ó, esses micro-organismos aqui, ó, espiroquetas e o treponema, são bactérias isoladas com frequências em pacientes com doença de Alzheimer, tanto moderada a grave. Olha que interessante, para vocês perceberem, gente, como é que tem estudo hoje em dia buscando esses micro-organismos. Então, fizeram biópsia desses pacientes que têm doença de Alzheimer e conseguiram, na hora que plaquearam, né, material desses pacientes, conseguiram achar esses micro-organismos que são provenientes da boca. Tá? Então, esses dados sugerem que essas doenças, que essas bactérias periodontais podem invadir o cérebro pela circulação sistêmica. Isso pode acontecer. E a gente não pode esquecer do processo inflamatório. Tá? Então, além desses micro-organismos conseguirem atingir, a gente não pode esquecer desse processo inflamatório. Aumentou o processo inflamatório, aumenta o processo inflamatório nas doenças de Alzheimer. Tá? Lembrando que isso tudo são achados. Tá vendo? Não tem estudo experimental ou clínico, ou seja, nunca pegou pacientes que têm doença de Alzheimer e verificou se é exatamente isso que acontece. São achados clínicos, então acharam esses micro-organismos, viram que pacientes que têm essas doenças de Alzheimer,
que tem essas doenças periodontais, com processo inflamatório, aumentou a doença de Alzheimer, mas são achados, tá, gente? E o últimozinho aí fala, vocês já devem ter ouvido também falar desse, nascimento de um bebê prematuro. Para ser um bebê prematuro, estipula que ele nasceu antes de 37 semanas, né? A mulher ali, geralmente ela fica até 40, 42 semanas para ganhar o bebê. Então, um bebezinho prematuro é antes de 37 semanas e com baixo peso. Baixo peso é que ele tenha menos de 2,5 kg. Então, o que sugeriram? Que as gestantes que tinham doenças periodontais, que tinham esses micro-organismos, esses micro-organismos, então, eles atingiram, né, a corrente sanguínea e aí eles conseguem passar pela placenta. Aumenta o processo inflamatório ali na placenta, muita citocina pró-inflamatória na placenta, e aí essas citocinas estimulam a contração. Então, essas mulheres acabam liberando, né, tendo o trabalho de parto adiantado por causa desse excesso de citocinas pró-inflamatórias. Então, já foi visto na placenta delas esse excesso de citocinas pró-inflamatórias devido, principalmente, a essas doenças periodontais. Ok, galera? Dúvida até aí? Foi tranquilo? Então, eu vou parar aqui, tá, gente? Só pra gente começar uma... Não acabou, não. Mas só pra gente começar uma outra aula para eu terminar o outro pedacinho lá. Tá? Vamos lá, então, gente? Tá faltando um pouquinho pra gente encerrar. Agora eu terminei com vocês esse pedacinho de manifestações de doenças no nosso corpo por causa de problemas periodontais. A partir de agora, da nossa próxima aula que a gente vai começar agora, o que eu vou falar para vocês são de características de doenças do seu corpo que vão se manifestar na sua boca. Aí eu dividi em doenças bacterianas, virais e fúngicas, tá? Então deixa eu encerrar aqui, que aí a gente começa um tempinho e dá para terminar, tá? Peraí. Volta pelo mesmo ID, tá?